Meu nome é Carlos Brando, com muita honra que eu digo que eu sou um dos fundadores do Museu do Café e hoje eu sou vice-presidente do Conselho da organização social que administra os Museus do Café em Santos e da Imigração em São Paulo. Eu quero agradecer muito o convite do Museu do Café para o depoimento nesta série Falando de Café com o tema sustentabilidade. É um tema amplo e colocado ainda mais em xeque pela pandemia, pois há uma crise histórica que afeta a renda de todos e os cafeicultores não serão exceção. A sustentabilidade tem 3 componentes, como sabemos: o ambiental, o social e o econômico, quase sempre mencionado por último. Embora o econômico seja frequentemente mencionado como a terceiro componente, é o mais importante, porque sem ele é difícil buscar os outros componentes. O componente econômico da sustentabilidade depende muito do preço do café. E há hoje uma grande discussão sobre para onde vão, primeiro, o consumo e, segundo, os respectivos preços, que já estão muito baixos. Há situações bem diferentes nos cafés especiais e nos cafés comerciais. Há consenso que o consumo de cafés especiais, que ocorre muito fora de casa, em lojas, caiu e deverá demorar algum tempo para se recuperar. Já os cafés comerciais estão absorvendo este mercado, mas a grande pergunta é se e como a queda mundial de renda afetará o consumo total. O fato é que o preço médio relativo pago pelo café deve baixar como resultado da crise, e isto afetará a renda do cafeicultor. Se já se falava muito, mundialmente, de renda mínima nos círculos de sustentabilidade, com a crise do Covid-19 se deverá falar ainda mais e eu voltarei a este assunto. Esta crise será um fenômeno mundial de perda de renda e o café não deverá sair ileso. É então mais importante que nunca atentarmos para a sustentabilidade da nossa cafeicultura. Hoje, como presidente do Conselho Mundial da Plataforma Global do Café, que promove a sustentabilidade do agronegócio café no mundo todo e atua em 9 países que representam mais de 75%, mais de 3/4 da produção mundial. Eu estou então, eu diria, numa posição privilegiada, se envolvendo em todos esses países e muitos outros, para dizer que o Brasil tem uma das cafeiculturas mais sustentáveis do mundo e nós devemos, sem dúvida, nos orgulhar disto. Entretanto, isto não quer dizer que não tenhamos problemas. Há, sim, lacunas de sustentabilidade e devemos atacá-las. Estas lacunas estão, em alguns casos, concentradas em pequenos produtores, mais difícil de atingir por serviço de extensão rural, pelas cooperativas e pelos próprios comerciantes. Outras lacunas existem na área social e vai piorar com a questão da renda mínima. E nessa área, nessa área social, o Brasil vem tendo exposição externa indesejável na área de relações trabalhistas. Aqui no Brasil, a Plataforma Global do Café, ou a GCP, como nós a chamamos, tem 2 iniciativas de ação coletiva relevante ao que apenas mencionei. A primeira iniciativa, hoje em andamento já há mais de um ano, está relacionada ao uso responsável de agroquímicos. Apesar do Brasil ser líder mundial
em reciclagem de embalagens de agroquímicos, não somos tão sustentáveis assim no uso de equipamento de proteção individual, EPI, na própria aplicação dos agroquímicos e na proteção dos trabalhadores, produtores pequenos e respectivas famílias. Esta iniciativa endereça as limitações que acabei de mencionar e conta com o patrocínio dos 2 maiores torrefadores do mundo, de 2 dos maiores traders mundiais de café, outros parceiros estrangeiros e, muito importante, empresas e cooperativas brasileiras, além de outros parceiros relevantes que são as principais empresas de agroquímico ativas no país. Essa participação das empresas de agroquímico criou um precedente aqui no Brasil, quebrou um paradigma, pois essas empresas são muitas vezes vistas nos países consumidores como parte do problema, e nós as estamos tratando como parte da solução, que é a maneira correta de abordar o problema. Já na frente das relações trabalhistas, a GCP Brasil está hoje, juntamente com o Secafé e a Impacto, montando a iniciativa de ação coletiva na área social. Esta iniciativa vai focar exatamente nos problemas de relações no trabalho que nos estão expondo lá fora no exterior. Tais problemas, por exemplo, o trabalho análogo ao escravo, podem não ser estatisticamente significantes, mas o fato é que não podem e não devem ocorrer. A iniciativa social inclui também um componente sobre renda mínima, problema crescente e que vai piorar agora, como mencionei antes. Um aspecto importante das iniciativas de ação coletiva da GCP são os parceiros implementadores, ou seja, esses parceiros implementadores são os serviços de extensão rural públicos, muito importantes, mas também privado, das cooperativas e dos exportadores de café. A ideia e proposta da GCP é que os resultados das ações coletivas com agroquímicos e social sejam não só amplamente divulgados, mas também incorporados pelos serviços de assistência técnica e extensão rural, para então atingir produtores de todos os tamanhos, com ênfase nos pequenos cafeicultores. Temos que ser, amigos, coerente e consistentemente sustentáveis e permitir que isto seja comprovado de forma independente nestes tempos difíceis em que vivemos. Muito obrigado. Estejam seguros e saudáveis.